Hoje eu vou contar pra vocês uma história, né, que aconteceu comigo. Eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar, eu cuidei de uma senhora que ela me chamava a cada 15 minutos. A cada 15 minutos ela estava ali, tocava a campainha. A primeira vez eu fui e ela falou assim pra mim: filho, eu tô com dor. Eu fui lá, preparei a medicação, voltei e falei: olha, isso daqui é medicação pra dor, tá bom? Fui lá e fiz a medicação pra dor. Depois de uns 15 minutos, ela tocou a campainha de novo, falou que tava com dor. E aí, com muita dor, e aí eu fui lá e preparei outra medicação que tinha na prescrição médica dela, né? E eu lembro que ela tocou depois a campainha novamente, depois de uns 15 minutos. E ela falou assim pra mim: filho, aí ela pegou, segurou na minha mão, ela pegou minha mão e falou assim pra mim: eu tô com muita dor, eu acho que eu vou morrer. E a gente não espera que a gente vai ouvir isso de alguém, né, em algum momento. E aí ela falou isso pra mim e eu falei: não, a senhora tá aqui, a senhora tá bem, a senhora só tá sentindo muita dor. O médico deixou o remédio pra você, então eu vou ver o que tem mais de medicação que a gente pode fazer pra melhorar a sua dor. E eu lembro que eu fui, preparei outras medicações e isso foi o dia inteiro, né? Isso foi no começo do plantão, começando o plantão às 7 horas da manhã, eu tinha 12 horas. E foi o dia inteiro. Quando eu tava dando banho em paciente, ela tocava a campainha. Eu tava trocando alguém, ela tocava a campainha. Eu tava fazendo medicações dos pacientes, ela tocava a campainha. E todas as vezes eu parava o que tava fazendo, eu ia lá no quarto. E eu sempre perguntava: o que tá acontecendo? O que você tá sentindo? Até que um momento eu peguei e falei assim: eu vou parar lá e vou conversar um pouquinho com ela. E aí eu soltei a medicação, eu lembro, e dos pacientes. E eu voltei lá no quarto e fiquei lá. Segurei na mão dela, assim, sentei do lado da cama numa poltroninha que tinha lá. E aí eu fiquei conversando com ela. E ela começou a falar pra mim que ela tava sentindo muita dor depois que ela fez a cirurgia. E começou a contar algumas coisas dela, né? E eu sempre ali, né, só ouvindo e falando pra ela que ia melhorar, pra ela ficar tranquila, que a medicação ia fazer efeito, né, que aquilo era uma fase, né, que ia passar. E aí eu lembro que isso foi a tarde toda e a gente chegou no final da tarde e eu tava bem cansado. Mesmo atendendo a campainha todas as vezes que eu conseguia, que eu não tava ocupado, né, eu lembro que a última vez que eu fui no quarto foi antes de passar o plantão. E eu falei assim pra ela, falei: olha, eu tô fazendo agora essa medicação pra dor, o sorinho tá aqui pingando. Se continuar doendo muito, aí a senhora chama. E eu lembro que eu passei o plantão, né? Passei o plantão dela, passei o plantão dos pacientes que eu tava cuidando. E eu lembro que eu saí pela porta, né? E eu lembro que a porta do quarto era bem no corredor onde virava pra saída. E eu lembro que eu olhei pra dentro do quarto, olhei fixamente assim dentro do quarto, lá na cama dela, e ela tava assim, deitada com o travesseiro, com a mãozinha assim. E olhando pra porta, né, aí meu olho assim, sabe quando o olhar entra dentro do olhar da outra pessoa assim, e eu não me despedi. Eu simplesmente, eu não vou entrar nesse quarto de novo. Eu passei pela porta e saí. Depois disso, eu fiquei pensando, eu falei: nossa, eu saí da porta do hospital pensando: nossa, eu não me despedi dela, cuidei dela o dia inteiro, eu nem dei tchau, nem nada. Mas eu já tava lá fora, eu falei: não vou voltar lá dentro. E eu não voltei. Passou minha folga, no outro plantão que eu fui trabalhar. Peguei o plantão às 7, na hora que eu cheguei de manhã eu já entrei olhando pra porta do quarto, e aí eu vi que a cama que ela tava vazia. Eu olhei a cama vazia assim, né? Será que ela melhorou e foi de alta ou mudou de quarto? E aí eu peguei e passei pelo postinho, né? Guardei minhas coisas e fui pegar o plantão. E eu perguntei pra equipe, eu falei, depois que eles passaram o plantão pra mim, né? Eu perguntei: cadê aquela paciente que tava no leito, lá na janela, na última cama? Aí as meninas falaram assim: ela morreu no plantão passado à noite. Então, aí sabe quando você para e fica pensando, fala assim: nossa, ela estava se despedindo, né? A todo tempo ela sabia que ela estava caminhando para a finitude e ela sabia
E eu ali falando, não. E o que fica é aquele sentimento, tipo, poxa, por mais trabalho que eu tenho, né? Eu tenho olhado para os meus pacientes, aí eu fui começar a refletir, né? Por mais que a gente tá ali fazendo atendimento, prestando cuidado com aquelas pessoas, você tá 100% ali? Né? Então, por mais profissional que você seja, por mais cansado que você esteja da rotina de trabalho, o paciente está ali, ele espera que a gente tenha um sorriso, ele espera que a gente tenha uma palavra de conforto, ele espera que a gente tenha uma atitude positiva, né? Porque ele está ali no momento de fragilidade. Então, eu me senti completamente negligente com relação a isso. Por mais que eu atendi ela e prestei todo o atendimento que eu pude, né, nesse período, o fato de eu não ter dado tchau ou ter me despedido dela, na minha consciência, eu acho que eu fui negligente. Mas o que eu penso é assim, como enfermeiro, se dedique, né? Cuidar de pessoas é isso, é saber dar uma palavra de conforto, é estar presente no momento em que eles precisam e principalmente conversar, né? Ter aquele feedback, aquela troca, né? Dar um retorno, falar, olha, estou indo embora, tá? Você vai ser cuidada por outra pessoa, mas eu estou indo. Fica com Deus, né? Então, nunca deixe de se despedir dos pacientes, porque você nunca sabe se eles vão embora de alta, ou se eles vão mudar de clínica, de setor, se eles vão ficar graves ou vão para UTI, a gente não sabe, né? Muitas vezes, dependendo do setor que você trabalha. Então, esteja ali como enfermeiro e esteja de coração, que é isso que eu acho que importa.